Você tem observado que nos últimos dias escândalos sexuais têm acontecido constantemente no seio da igreja? Por que isso está acontecendo com tanta frequência? Por que esse pecado tem atormentado tanto esta geração? Se esse assunto interessa a você, é sobre isso que eu vou discorrer nos próximos minutos. Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Sou o pastor Lucas Reis. Você que é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder receber você, é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus e para o crescimento da sua fé dia após dia. Ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Se o conteúdo desse vídeo fizer sentido para você, deixa aqui o seu comentário. Se você conhece alguém que precisa ouvir o que será tratado aqui, compartilhe com essa pessoa. Será um prazer muito grande poder ter o seu compartilhamento e nós levando a mensagem de Cristo, edificando a fé de mais vidas, de mais pessoas, com o conhecimento das Sagradas Escrituras. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão com você. Você já deve ter notado, as pessoas estão caindo na prática ou na imoralidade sexual neste presente século com muita facilidade. E escândalos e mais escândalos têm sido recorrentes no seio da igreja. Você que está com o smartphone na mão ou na frente de um computador, é só você dar um Google aí. É possível que esta semana mesmo tenha tido um escândalo que tenha tomado proporções nacionais e que as pessoas estão envolvidas em imoralidade sexual. Por que isso tem acontecido no seio da igreja? É claro que hoje temos uma facilidade muito grande que as pessoas se comunicam com mais facilidade. E junto com os benefícios que a comunicação traz, ela também vai vir carregada de armadilhas que irão nos fazer pecar, armadilhas que irão nos fazer transicionar ou, em alguns momentos, nos afastar de Deus com mais facilidade. Você transiciona do espiritual para o natural de uma maneira muito rápida, porque ao mesmo tempo que você está assistindo um culto no seu smartphone, aparece uma propaganda que pode levar você a um site pornográfico e te fazer pecar. Isso acontece corriqueiramente e nós temos que ficar em uma luta diária entre a carne e o nosso espírito, uma vez que a nossa natureza humana, ela tem uma tendência maior de desejar fazer o mal, e é só o Espírito Santo quem nos ajuda a vencer essa guerra quando nós enchemos o coração da sua presença. Mas qual é o problema maior disso tudo? É que nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão hipersensíveis e que assuntos sensíveis se tornam tabus e não são tratados. No seio familiar, em grupos, pequenos grupos na igreja, como grupos de adolescentes, grupos de jovens, e muito menos em cultos públicos, assuntos relevantes que precisam ser tratados. Seja sincero, você que está me assistindo agora, o seu pai já conversou com você sobre a sua vida sexual? Você, pai que está me ouvindo agora, me assistindo agora, você já conversou com seu filho sobre a sua vida sexual? Seja sincero e coloque aqui nos comentários. Qual foi o último culto que você foi na igreja onde você congrega? Não pela internet, eu digo na igreja onde você congrega, que foi tratado desta temática com temor e com muita franqueza para todos os presentes. É um tabu falar sobre sexo, é um tabu falar sobre essa temática para os pais, para os filhos, às vezes é difícil ouvir, e na igreja, principalmente, o tabu é ainda maior. Falar sobre sexualidade parece ser um crime, parece ser um pecado. Mas eis aí a razão da tormenta dessa geração e dos pecados sexuais que estão inseridos. Nós não confrontamos este pecado, nós não alertamos a nossa juventude sobre. Não estou aqui apenas falando dos jovens, não, porque isso acontece entre adolescentes, entre jovens, entre homens casados, mulheres casadas. O índice de adultério deste presente século é algo alarmante. E tudo isso acontece porque não há ensino, não há instrução, não há o confronto da palavra frente a esses pecados. Nós não tratamos dessa temática. Volte aí, se você lembrar, deixa aqui nos comentários qual foi a última vez, faz quanto tempo que você ouviu uma pregação confrontando sobre o pecado da imoralidade sexual.
Nós temos uma facilidade muito grande de apontar para o erro dos outros. Quantos de nós não ouvimos ministrações denunciando o pecado da corrupção dos políticos, denunciando, às vezes, o pecado alheio e esquecemos de olhar para as nossas próprias vidas? Deixa eu te revelar algo que nós não estamos atentos. A tecnologia, ela facilitou a nossa vida e ela fez com que nós aproximássemos muito do pecado. Nós estamos a um clique de pecar. Se você não parou para analisar isso, às vezes uma propaganda de uma imoralidade sexual aparece num conteúdo de um culto que você está assistindo. E você precisa ser alertado sobre isso. Uma das razões que isso tem acontecido sempre no seio da igreja, não estamos tendo mais esta palavra de confronto. Não estamos mais tratando dessa temática, não estamos mais falando sobre isso e as pessoas precisam ser alertadas sobre isso e os que estão em pecado. O remédio é o arrependimento. Quantas pessoas que estão me acompanhando agora, que talvez você está em pecado de imoralidade sexual, está adulterando, está fornicando. E eu não estou aqui querendo apontar o dedo para nenhum de vocês, não, mas a palavra de Deus é quem confronta. Isso é pecado. E uma vez que somos o corpo de Cristo, se uma parte do corpo está doente, ela precisa ser tratada. E o remédio para o pecado é o arrependimento. E o bálsamo do Espírito Santo possa tocar no seu coração e limpar a tua vida, cicatrizando e curando essa ferida que o pecado abriu. Pense nisso. Deixa aqui as suas impressões. Eu entendo que pecados de imoralidade sexuais têm acontecido no nosso tempo, têm atormentado essa geração, porque pais não estão tratando dessa temática com os filhos em casa. Líderes não estão tratando dessa temática com os seus liderados. Pastores não estão tratando dessa temática com seriedade nos altares. Nós precisamos voltar com essas ministrações para os nossos altares, confrontar o pecado, para que a igreja de Deus seja livre da imoralidade sexual. Finalizo dizendo para você, uma pesquisa recém-feita vai dizer que 68% das pessoas que são frequentadores de igreja, dos cristãos, eles têm acesso à pornografia constante. Veja isso, não é algo acidental, acesso constante à pornografia. Isso vai te levar à imoralidade sexual. Isso vai levar você a uma vida de pecado. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Que nós voltemos a confrontar o pecado com amor, mas é preciso ter o confronto para levar o pecador ao arrependimento. Deus guarde a sua vida, Deus proteja você. Fale sobre isso com seus filhos, fale sobre isso no grupo onde você está liderando e não tenha medo de usar a palavra e confrontar o pecado. Forte abraço, fiquem na paz do Senhor.